Deus é bom. Não sei quanto a você, mas eu sempre crio expectativa de Deus comunicar coisas, né, ao nosso espírito. E hoje não vai ser diferente em nome de Jesus Cristo. Amém? Lembra, nós somos um povo da fé. A gente não é guiado por circunstâncias, por relatórios positivos ou negativos. Não é a nossa alma quem define as nossas ações. A Bíblia chega a dizer no livro de Coríntios que eu devo trazer cativa a obediência de Cristo à minha mente. E se a Bíblia orienta que eu devo trazer cativo a minha mente, é porque significa que ela precisa mesmo desse cativeiro. Essa palavra cativeiro dá a ideia de prisão mesmo. Porque a mente, ela sozinha, ela vai querer vagar para lugares, pensar em coisas, talvez pensando nas contas de amanhã, no que tem que ser feito, ou até em um problema que alguém está passando, mas nós trazemos a mente hoje cativo à obediência de Cristo, à obediência da palavra. Amém? Está comigo? Então abra sua Bíblia, por favor. Hoje nós temos uma missão aqui hoje como igreja. E entenda, por favor, quando eu digo essa missão, sempre vai fazer parte mesmo da nossa vida. A adoração, a reverência, nós viemos por Ele, é para Ele, é por meio dEle todas as coisas. Ele é o mesmo motivo da chegada, o motivo da nossa vinda, o motivo da nossa adoração, da nossa reverência. É Cristo mesmo, o centro de todas as coisas. Mas hoje, como igreja, a gente tem uma missão em nome de Jesus Cristo, que é tirar todo mundo que tem algum relatório de doença e a gente tirar o marco daquele hospital em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem está comigo nessa? Eu creio mesmo, em nome de Jesus Cristo, no poder da palavra, mas pastor, a gente vai sair daqui todo mundo e vai lá arrancar ele de lá? Não necessariamente, não de forma literal, mas a gente vai ver pela escritura que o fato da gente estar fazendo algo aqui, Deus já está operando lá, amém? Romanos 8, verso 19, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então existe, gente, uma expectativa da criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo nasceu de novo já, não é isso? Quem já nasceu de novo, levanta a mão, aleluia. Então, entenda, se nós nascemos de novo, nós já temos o nosso espírito recriado, o Espírito Santo mora dentro de nós. Nós passamos de criação para filhos agora. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nas regiões celestiais, o nosso lugar é sentado à direita de Cristo. Nos lugares celestiais, como diz o livro de Efésios, no capítulo 2. Então, existe uma expectativa da criação, dos lá de fora, mas também dos de dentro. Os filhos de Deus, se existe uma expectativa de uma revelação, de uma manifestação. Essa palavra revelação, Aline, dá a ideia também de manifestação, de algo ser revelado, algo que precisa e deve e pode ser feito pelos filhos de Deus. Existe uma expectativa, meu Deus, os filhos de Deus chegaram, chegou a salvação. Eu não sei se você já teve a expectativa de estar, às vezes, num dia ruim, alguma coisa, e de repente chega alguém, que você vê esse alguém, e parece que só porque aquela pessoa chegou, você, vixe, tem um alívio, fulano chegou, aleluia. Alguma coisa vai acontecer, porque ele traz coisas boas, ele tem boas palavras, só o fato de chegar, o ambiente já muda. Então existe mesmo uma expectativa de que os filhos de Deus carreguem e se manifestem e façam algo. Como eu disse e repito, não somente para os de fora, para os que ainda não se tornaram filhos, mas até dos próprios filhos. Existe uma expectativa de que os filhos se manifestem também para os filhos. Quem está comigo nessa? Veja, essa palavra no grego aí, né, de expectativa, ela é... Entenda, por favor, eu vou ler no grego agora, se eu não ler direito é porque, tá bom, eu falo grego, né? Apocaradóquia. Não sei nem se é assim que pronuncia, tá bom? Mas é essa palavra expectativa no grego, eu vou tentar de novo. Apocaradóquia. Que descreve alguém que estica o pescoço e se inclina para frente, até fica na ponta do pé, por essa expectativa de algo. Ele está ansioso, desejoso, pensando naquilo. Quando vai se manifestar? Se fulano chegou, vai acontecer alguma coisa. Aleluia. E esperar receber uma ligação, uma visitação. Pode ser também um Pix, pode ser o que você quiser, em nome de Jesus Cristo, mas existe uma expectativa.
E essa palavra aqui, expectativa, dá essa ideia mesmo de se inclinar, de desejar. Vejo agora nessa época de Copa do Mundo como as pessoas ficam. As pessoas. Atentas no jogo, né? As coisas lá, né? E aí, digamos, saiu um pênalti lá pro Brasil. Você acha que todo mundo não fica assim? Sabe aquela expectativa que dá a impressão de que o mundo fica em câmera lenta? Pum. O cachorro late mais devagar. A criança correndo devagar, as coisas, porque existe uma atenção voltada para aquilo, que algo vai se manifestar. Existe uma expectativa da criação, aguardando que os filhos de Deus se manifestem. Oh, aleluia. Aleluia. Veja, a igreja, gente, ela não existe somente para esconder os filhos de Deus dentro de quatro paredes. A igreja não está aqui para isso. A igreja existe para que a gente se manifeste. A gente vem mesmo nesse lugar, a gente é cheio de Deus nesse lugar, recebemos palavras, recebemos promessas, recebemos um monte de coisa. Mas ela não existe somente como um lugar de refúgio para que eu esteja correndo, fugindo do mundo lá fora. Entenda o que eu vou dizer, por favor. Existe mesmo essa expectativa nossa de a gente dizer Maranata, que significa, ora vem, Senhor Jesus. Mas esse Maranata não pode ser fruto de alguém que deseja ir embora porque quer fugir desse planeta. Esse Maranata não pode ser nesse sentido de, Senhor, me tira daqui porque eu não aguento mais problemas. Como que pode Deus tirar as pessoas desse mundo agora que carregam a solução para eles? Vai chegar esse dia, pode ser de repente, eu não sei qual é, mas o que eu estou dizendo é a gente não falar Maranata nesse sentido. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. Não me importo se não aconteceu algumas coisas, se eu não casei ainda, se eu ainda não vi as 7 maravilhas do mundo, mas eu só preciso ir embora. Não, esse Maranata tem que partir de um desejo mesmo de encontro, uma adoração, tá tudo bem, mas não uma fuga. Quem está comigo? Precisa haver mesmo essa ideia. Sabe, e nós como igreja, a gente vai ver hoje aqui que nós temos algumas atribuições, algumas coisas que estão sobre a nossa vida, e se a gente não se posicionar, as pessoas de fora e os de dentro vão sofrer. A primeira vez que essa palavra eclésia, né, que é a igreja, aparece no Novo Testamento, ela aparece lá naquele texto de Mateus 16, 18, se eu não me engano. A gente já vai ler lá esse texto daqui a pouco. E é quando Pedro tem, né, por revelação que Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus chega a dizer para ele que não foi carne nem sangue que revelaram isso para ele. Ele disse, mas foi meu Pai no céu que te revelou isso, Pedro. E eu vou te dizer uma coisa, Pedro, sobre essa revelação, sobre essa pedra. Eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. Quando Jesus disse é sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, eu sei que alguns dizem sobre essa pedra, Pedro, né, eu vou edificar a minha igreja, o significado de pedra, Petros, tudo isso. Mas na verdade é sobre essa pedra a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra angular. Cristo é a pedra de esquina. Cristo é a pedra angular. É sobre essa pedra, Cristo, que a igreja é edificada. Que a igreja é alicerçada. A igreja, gente, ela não está solta no mundo. A gente não está perdido. Não deveria, na verdade. Deixa eu corrigir essa frase. Não deveria, porque eu sei que alguns no corpo de Cristo estão perdidos. Não sabem nem o que significa igreja, não sabem nem o que é congregar, um monte de coisa. E eu tenho muito para falar sobre igreja, mas hoje eu quero falar sobre essa missão que a gente tem aqui como igreja. E, como eu disse, a primeira vez que essa palavra igreja aparece no Novo Testamento é justamente quando Jesus está falando de como ele vai edificar, construir a igreja, e essa palavra igreja no original, né, eclésia, que sim, significa mesmo chamados para fora. A gente já viu mesmo que tem os de fora desejando, existe uma expectativa da manifestação, mas não essa palavra não é somente chamados para fora. A ponto de alguns pensarem, pastor, a gente não deve se preocupar tanto aqui não, a gente precisa mesmo é buscar os de fora, porque igreja significa chamados para fora. Calma. Essa palavra eclésia significa chamados para fora, sim,
mas é chamados para fora de seus lares para uma assembleia local. Porque todo mundo só fala às vezes o que lhe interessa, né? E geralmente os desigrejados, os que pregam contra a igreja, vão usar essa palavra, igreja, que Jesus edificou, que significa chamados para fora, mas eles esquecem do resto do significado da palavra, que é chamados para fora de seus lares para uma assembleia local. Então a igreja é quando mesmo cada um no corpo de Cristo, sendo membros do corpo de Cristo, se reúnem em um mesmo lugar, onde cada um com uma unção que Deus colocou, uma unção única, uma unção que Deus colocou na vida de cada um. Quando nós nos reunimos, como cada um sendo membros do corpo de Cristo, nos tornamos o corpo de Cristo, e somente no corpo de Cristo, nessa assembleia, nessa eclésia, é que existe a unção coletiva. A unção, ela individual, que está dentro e também vem sobre os filhos de Deus, que no Velho Testamento não vinha, somente vinha sobre. Hoje nós temos a unção sobre, mas também temos a unção dentro. Cada um carrega uma unção individual, cada um tem uma unção única, singular, mas somente no ajuntamento de todos os membros que se tornam o corpo, existe a unção coletiva. Não desfrutamos de unção coletiva individualmente. A pessoa pode até dizer, mas eu sou igreja. Cristo não, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Sim, é exatamente isso. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Sim, é exatamente isso. Mas cada um individualmente é membro do corpo. O corpo só é corpo quando todos os membros estão juntos. Quem está comigo, pelo amor de Deus? A sua mão, ela é parte do corpo, mas ela não é corpo total. A sua mão é membro. Todo membro separado do corpo tem data de validade. Vai logo apodrecer e morrer. E o corpo vai sofrer, vai sentir a falta, mas vai se virar e vai continuar vivo sem aquele membro. Quem está comigo? Claro que eu estou falando de um membro, né, não vital. Existem membros vitais, né? Você não vai viver sem o coração também, né? Mas é só para a gente ilustrar aqui. Quem está comigo? Veja, a Bíblia nunca apresenta a igreja somente como um evento semanal. A igreja não é um evento semanal. Se a igreja é o corpo de Cristo, ela é um organismo vivo. A igreja, por mais que aqui na Terra ela precise de um CNPJ, né, para existir, mas ela não é uma empresa e ela não é somente um CNPJ, não é somente um prédio. Ela é um organismo vivo, porque ela é o corpo de Cristo. Quem está comigo aqui? E como corpo de Cristo, a igreja, como eu disse, ela não é apresentada como um evento semanal, mas ela é apresentada nas Escrituras como os instrumentos que Deus usa para se mover na terra. Quais são as fontes do poder de Deus na terra? A gente sempre fala aqui nesse lugar. São 4, né? O nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra e a igreja. Agora, não é interessante que as fontes do poder de Deus, as maneiras que Deus age na terra, todas elas estão com a igreja, que é o seu corpo? A igreja tem o direito legal de usar o nome de Jesus. A igreja tem o Espírito Santo. E a igreja tem a palavra. Poderia te dar textos para provar o que eu estou dizendo, mas a gente vai ganhar tempo aqui e depois eu falo sobre isso. Mas quem está comigo até aqui? Vamos entender algo. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12. Aleluia. Está entendendo? Diga, eu vou para o céu. Aleluia. Tá? Diga também, eu também vou. Porque a gente vai. Jesus, amém? Deixar esse evento de fora. Ficar de fora desse evento, mas de jeito nenhum, em nome de Jesus. Atos no capítulo 12. Verso. Vamos ler do 5 aqui. A gente vai no primeiro. Verso 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus
parte da igreja em favor dele. O verso 1 chega a dizer que, assim, ó, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, o contexto aqui é o seguinte: Herodes, político, né, da época, ele estava prendendo os cristãos e aquilo estava fazendo bem, né, para sua imagem, as coisas, o povo estava gostando, e ele tinha acabado de matar Tiago. Ele viu que ele matou Tiago, eu vou matar outro. Agora eu vou matar Pedro também. Só que quando Tiago morre, tem um povo que acorda. Quem está comigo aqui? E a Bíblia diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja. E porque a igreja orou, Pedro não morreu. Eu aprendi algo que eu achei interessante. Eu aprendi isso no Rema, eu nunca mais esqueci. O que a Bíblia não mostra, não ensina com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Está comigo? Vou até repetir, para que a gente nunca esqueça disso. Que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso afirmar com certeza. A Bíblia não diz que se a igreja estivesse orando por Tiago, ele seria livre dessa morte. Ela não diz isso. Mas eu quero crer que sim. Por que eu quero crer que sim? Que a igreja é uma das fontes do poder de Deus na terra. E a gente vê que quando a igreja vê que Tiago morre, ela se posiciona e começa a orar pela vida de Pedro, e o anjo aparece lá na prisão e solta Pedro. Quem está comigo? Nós podemos ver outros textos nas Escrituras que a igreja, quando se levanta, quando se posiciona, alguma coisa acontece. Se a igreja é o fonte do poder de Deus e a igreja se posicionou e Pedro foi livre, e a gente não vê um posicionamento da igreja com relação a Tiago, e ele foi morto, eu posso crer que se a igreja tivesse orado, Tiago tinha sido livre. E agora eu posso crer também por... Desculpa a simplicidade, mas... Estando à frente da igreja em Moreira César há 7 anos, nem sei mais há quanto tempo que eu sou crente, vi isso em vários lugares, eu não estou nem falando da igreja só a Verbo da Vida, mas da igreja, o corpo de Cristo em geral. Nós vemos que, geralmente, os cultos de domingo, e eu entendo, por favor, guarde seu coração, me ama, geralmente os cultos de domingo são mais frequentados, e eu até entendo por conta de uma cultura do brasileiro. Tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem gente que está tudo bem, eu entendo isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, bota as pedras no chão antes de tacar em mim. Mas eu vejo que geralmente os cultos de oração não são tão frequentados. E então eu penso que, será que se eu pegasse a dor do meu irmão e trouxesse como se fosse minha, eu não frequentaria mais os cultos de oração, eu não estaria orando incessantemente como oraram por Pedro? Veja, a Bíblia não diz que eles mandaram uma mãozinha no grupo. Houve uma oração incessante. O que é isso? Não pararam. Assumiram aquela causa, Janete, como se fosse deles. Eu penso que, será que se fosse o meu filho que estivesse passando por tal coisa, eu somente mandaria uma mãozinha e contaria com a oração dos irmãos? Ora por mim. O fulano está orando. Eu penso que se a gente, como igreja, entender que é meu irmão que está sofrendo, não é alguém de fora, é alguém de casa. Veja, eles oraram incessantemente. E então apareceu o anjo e tirou ele da prisão. Veja, não é interessante a gente pensar... Vamos ver esse texto aqui, de Atos 12, no verso 12. Vamos lá para o verso 12. Por favor, como eu disse, taca as pedras em mim não. Eu também estou em um processo de aprendizado, também estou em processo de sempre estar sensível a Deus, ouvindo. Inclusive, já contei coisas que a gente acerta, mas às vezes a gente erra também. Me lembra em uma das ocasiões que eu estava lavando o quintal, na hora do almoço em casa,
na hora do almoço em casa geralmente é mais corrida. O Marcelo já ficou algumas vezes lá em casa, já viu, né? Que a gente entra, come, já é fora rapidinho, não dá nem tempo de nada. Já eu e a Maria, cada um volta para o seu trabalho. E eu aproveitava esse horário para limpar lá o quintal, xixi, aquelas coisas, né? Que o Moisés fazia. E numa dessa que eu tava lá lavando o quintal, me veio no espírito assim de orar pelo Sérgio Conte, na época. E como eu estava ocupado fazendo alguma coisa, eu pensei, nossa, ímpeto, sabe? Uma nota no espírito, algo assim subiu no meu coração. Ore pelo Sérgio. E aí eu pensei, era sexta-feira, pensei, poxa, à noite eu vou ter um tempo. Eu já estava com isso na cabeça, eu vou separar um tempo de qualidade, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou fazer aquelas coisas, né? Essa vida de devoção, essa vida de piedade que nos conduz a esse tipo de coisa. E achei a coisa mais natural do mundo deixar para a noite. E pensei, não, deixa, depois eu oro por ele à noite. Obrigado, Senhor, anotei, está aqui, vou orar por ele. Pum. À noite, no final da tarde, eu descobri que naquela exata hora ele estava sofrendo um acidente de carro na Dutra. Capotou ele e estava ele e a Keila dentro. Eu fiquei com uma vergonha do espírito. Porque na hora eu entendi que o espírito estava ali. Ei, eu preciso de você. Eu preciso de alguém na terra para realizar as coisas que eu preciso. Deus, entenda, gente, o ser humano, ele é a extensão aqui, como imagem e semelhança de Deus, a extensão do governo de Deus na terra. Ele sempre vai contar com a gente para realizar coisas. A igreja orou, o Espírito foi lá e fez algo. Mas quando o homem tem que fazer algo, o anjo não vai fazer. Porque quando o anjo apareceu para Cornélio, disse assim, Cornélio, ó, você está precisando mesmo de salvação. Então faz o seguinte, eu não posso pregar para você. Eu preciso que você chame Pedro para pregar para você. Seria mais fácil? Por que burocratizar? Se já foi o anjo que apareceu para Cornélio, anjo, já prega aí, você já não está lá, você já não sabe as coisas. Quem está comigo aqui? Mas porque a obra que foi colocada na mão do homem para fazer, é o homem que vai fazer. Nem que apareça um anjo, ele não vai fazer. Ele vai conduzir até alguém para trazer esse alguém, ou levar até esse outro alguém para que esse alguém faça. E aí eu descobri naquele dia. Comentei com o pastor José Roberto, né, a vergonha que eu passei. E aí ele falou assim, eu estava orando por ele. Obrigado, pastor. Tem alguém sensível aí. Na hora eu aprendi. Nunca mais eu passo por essa vergonha. Toda vez que Deus me comunicar coisas, parar o que eu estou fazendo, mais importante que seja, talvez eu não possa dar todo o tempo de qualidade que eu gostaria, mas pelo menos eu vou me envolver naquilo. Quem está comigo até aqui? Então, verso 12, né, a gente vai ler. Aqui o contexto é que o anjo já tinha aparecido para Pedro, ele já tinha saído daquele lugar, e então ele toma uma decisão de ir para um lugar. Agora, não é interessante que a igreja, gente, quando ela decide orar por Pedro, ela não tinha soldado, ela não tinha armas, ela não tinha influência política para tirar ele de lá. Mas a igreja tinha acesso ao trono. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então a gente precisa aprender a lutar e conquistar com as armas que a gente tem. E a igreja fez o que devia fazer. E porque ela fez o que devia fazer, Pedro foi livre. E aí no verso 12 ele diz assim, ó, considerando ele a sua situação, né, que ele já tinha saído daquele lugar, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O cara tinha acabado de ser preso. Agora, em vez de fugir e se esconder, ele sabia exatamente onde ele deveria ir de novo. E ele foi justamente para aquele povo que tinha tirado ele de lá. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas a gente vai ver algo interessante no decorrer dessa história, nos próximos versículos, que quando ele chega lá, ele bate na porta. Uma mulher, no verso seguinte já diz, chamada Rode, eu não sei como é que pronuncia, enfim, tanto faz. Bateu na porta, a Rode atendeu, olhou e falou, meu Deus, é Pedro. Pum, fechou a porta de novo na cara dele, largou ele para fora. E voltou para contar para todo mundo. Falou, gente, quem está aí na porta é Pedro. As pessoas que estavam lá, orando para que Pedro fosse liberto, não estavam crendo que Pedro estava na porta.
E falaram, para de brincar, mulher, pelo amor de Deus. Ela falou, não, eu tô falando sério. E por que não abriu a porta para ele, né? Ela ficou tão emocionada de ver aquilo que ela viu Pedro, fechou e largou ele para fora. Agora, o que me chama a atenção é exatamente isso. O fato de algumas pessoas estavam lá unidas, fazendo oração incessante em favor de Pedro, quando veio a resposta, ou a manifestação de que Pedro estava solto, alguns não acreditaram. Isso me faz pensar também que se a gente pode até não estar num nível, talvez, de crença, como outros estão. Mas se a gente estiver reunido com eles, a manifestação do que a gente ora acontece. Quem está comigo? Talvez a gente esteja num lugar, no ajuntamento de pessoas que estão crendo muito mais que a gente. E talvez o que essas pessoas dizem, fala, rapaz, será que é possível isso mesmo? Mas quer saber, vou no embalo. E porque a gente vai no embalo, acontece. Porque nós estamos com as pessoas certas. Porque esse tipo de associação, gente, da unção coletiva, sempre vai produzir resultados. E como a gente fala nesse lugar, a associação é muito importante porque ela é como elevador. Nunca vai ficar no mesmo lugar. Ou vai levar a gente para cima, ou vai levar a gente para baixo. Na mesma estação nunca fica. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa? Agora, veja. Pedro, ele recebeu o milagre lá na prisão. Certo? Mas o milagre que ele recebeu lá na prisão, ele nasceu e aconteceu por meio da igreja que estava reunida em outro lugar. Para a gente ter uma ideia do poder da oração. Do poder de que Deus pode se mover através da igreja. A Bíblia não diz assim que foi uma pessoa que orou. Mas a Bíblia diz que foi a igreja que estava orando. Então, por que nós exaltamos o que a palavra diz, que é a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, como eu estava dizendo, não é o poder de um. Assim, rapaz, fulano chegou fora. Fulano pode orar, tá tudo bem, e pode até ter algo específico sobre a vida dele de oração, pode até ter o dom da fé operando na vida dele mesmo, a ponto de ressuscitar morto, tudo bem. Mas quando a igreja, que são todos os membros reunidos e se torna o corpo de Cristo, quando esse corpo se move, é aí que o negócio acontece. Quem está comigo? Eu me lembro que em 2018, quando a gente fez o culto de inauguração dessa igreja, eu ainda estava anestesiado pela graça, né? Sei lá como é que vai ser, Senhor. Mas, aleluia, vamos embora. Eu ainda estava naquela de que o pastor José Roberto disse, eu peguei a minha motinho, né? A Titanzinha, botei a Maria na garupa e fui no vácuo da fé dele. Falei, pastor, o senhor está falando, vamos embora. E vim para cá, e eu ainda estava nessa, né? No vácuo da fé dele. Em 2018 foi dito algo a nosso respeito aqui, pastor Amauri, supervisor do ministério na região sudeste. Entenda algo, ele é o supervisor do Ministério Verbo da Vida na região sudeste toda. O óleo sempre escorre da cabeça para o corpo. Salmo 133 diz isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. São irmãos, não são nem coleguinhas, como a Aline disse. Amém? Senhor, é bom que eu viva em união com aquilo? Sim, é bom. Se a Bíblia diz, né, porque é. E o óleo escorre do cabeça para o corpo. Todo mundo que está desconectado do corpo de Cristo não recebe o óleo que escorre do cabeça. É muito além, gente. Aqui não dá tempo de falar tudo, mas é muito além de um membro do corpo de um frequentador de igreja. São duas coisas diferentes. De um simpatizante é diferente. Quem está comigo? E nós entendemos também, claro, pastor Amauri, como supervisor, como cabeça, liberou algo pela fé sobre a nossa vida, que está operando até hoje, porque a palavra não volta vazia. A palavra ela é dita e ele não especificou tempo. E na verdade eu acho até que
É agora, por agora que isso começa a operar mais, até eu não entendia tanto mesmo não, Breno, a gente achou que tinha que ser mais naquela hora, mas lembra, é uma semente, a palavra é uma semente, ela precisou passar por um processo de ser lançada, cair na terra, ficar sozinha no escuro, morrer, para depois começar a sair, e eu entendo que agora essas coisas começam a manifestar. Pastor Amaury disse assim, que essa igreja, ele não disse de uma pessoa, se a gente está falando de corpo, ele disse, essa igreja será conhecida. E se é conhecida, é porque fatos correm. Quem está comigo? Jesus gostava mesmo, na época, o Instagram de Jesus era os fofoqueiros, quem sabe disso? Né? Porque Jesus usava uma palavra mágica com os fofoqueiros para que as coisas chegassem. Qual é a palavra mágica para o fofoqueiro? Não conta para ninguém. Pronto. Se falou isso para um fofoqueiro, não conta para ninguém, já todo mundo vai saber. Então, quando a pastora Amaury disse assim, que essa igreja será conhecida, eu não estou chamando ninguém de fofoqueiro, mas o que eu estou dizendo é que as notícias correm. Quem está comigo? Ele disse que essa igreja será conhecida como uma igreja de milagres. O que é milagre? Intervenção divina no curso natural das coisas. Naturalmente falando, estava partindo, conduzindo para um caminho, por um tempo, de um jeito, mas uma intervenção divina chega e as coisas mudam de figura. É outro quadro agora. Aleluia. E lembra, ele disse que a igreja, aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. Porque ele não disse que viria só do pastor. Se é da igreja, é a igreja que se levanta, é a igreja que manifesta. E isso me deixa muito contente, porque a glória não fica na mão de um só. Mas a glória vai para quem de direito, que é Cristo, o dono da igreja. Não é isso? Veja, olha que interessante. Lembrei de um texto aqui, está lá em Tiago. Abra aí para a gente ver. Tiago no capítulo 5. E o verso 14. Está alguém entre vós doente? É uma pergunta, né? Diz. Chame os presbíteros da igreja. Essa palavra presbítero dá a ideia mesmo de ancião, de líder. A gente pode traduzir presbítero aqui para esse tipo de palavras, né? Não está dizendo especificamente só desse cargo de presbitério, tá bom? Agora, o que é interessante é que ele diz assim, ó, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E se a gente não tem igreja? E se eu não congrego em lugar nenhum? Não, mas eu acompanho pelo YouTube. Vai lá, chama o cara do YouTube para ver se ele vai. Liga para ele. Pergunta para ele se ele vai lá de madrugada. Apartar a briga da sogra. Orar pelo cachorro. Levar a criança na escola se precisar. Eu sei que parece que a gente está legislando em causa própria falando essas coisas, mas tem que falar, está na Bíblia, tá bom, gente? Já que eu estou falando da importância da igreja, da nossa missão como igreja, aqui ele diz, chama os presbíteros da igreja. E se a gente não tem igreja? Quer ver outra coisa que é interessante? Ele diz assim, ó, chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Verso 15, presta atenção nisso, isso é importante. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados ainda. Então, oração boa. Eu queria que você entendesse isso. Que o poder curativo ali não estava propriamente dito no óleo em si, mas está na oração da fé. Pode até ungir, se você precisa do óleo, unge. Eu não vou falar sobre agora se unge, se não unge, porque não dá tempo, isso é doutrinas básicas, a gente fala isso outro dia, você também vai estudar isso aí no Rema, em nome de Jesus, mas a gente tem texto para provar para você que mesmo que eu não unja com óleo, ainda assim a pessoa vai ser curada. Porque aqui deixa claro que é a oração da fé que salva o doente. E se é a oração da fé que salva o doente, quando chame os presbíteros da igreja, Aline, e se eu não tenho igreja, e se eu não estou numa igreja que sabe da fé? Ou uma igreja que só prega doença? Que ainda aceita qualquer circunstância.
Porque se a oração da fé, o presbítero que foi até lá, ele precisa ser da fé também. E não chegar lá e mais sucumbir pela circunstância do que propriamente pregar a fé e tirar a pessoa daquela circunstância. Eu já vivi na pele de ver com os olhos relatórios que são difíceis de crer. Mas como a gente é da fé, a gente não fica com o relatório e fica com a palavra. E não é que a gente é insensível, mas é porque a gente não pode descer no buraco e ficar lá. Assim como Jesus desceu, se identificou conosco, mas foi não para ficar lá conosco, mas para nos tirar dessa circunstância. A gente também que é da fé, a gente pode até ir no buraco, mas a gente não fica naquele lugar. A gente tira a pessoa de lá com a palavra. E não porque a gente é super-homem, porque graças a Deus, quando a gente desce, como eu disse, não é que a gente é insensível, mas a gente desce para poder falar, ei, se levanta, a palavra de Deus vai te tirar daí, não fica assim não. Deus é bom, aleluia. E na mesma hora eu pegava o telefone para o meu pastor. Para o meu pastor. Pastor, tá assim, assim, assado. Então do mesmo jeito que eu estava segurando a mão de alguém aqui, ele estava segurando a mão minha aqui. Quem está comigo? Por isso a importância de a gente ter alguém. Como é confortante, gente, ouvir a palavra de alguém que você considera uma pessoa de fé, uma pessoa que está segurando na sua mão, e essa pessoa dizer para você assim, ei, tá tudo bem, vai dar certo, viu? Isso nos dá tanta força de chegar até o outro e falar, ei, vai dar certo, viu? Aleluia, fica bem, porque eu também, se eu estou segurando a sua mão aqui, porque eu estou sendo seguro aqui também. Aleluia. Também não estou sozinho. Até o texto lá de Romanos fala que a gente não sabe orar como convém. Mas o mesmo Espírito, Romanos 8, 6, se eu não me engano. Eu errei aí, mas é pouca coisa, está bem perto. Errei, devo ter errado uma esquina, né? Diz lá que a gente não sabe orar como convém. Não é que a Bíblia diz que a gente não sabe orar. Essa palavra que a gente não sabe como. A gente até sabe, a gente sabe oração da fé, oração de petição, oração daquilo. Como que eu não sei orar? Eu fiz o rema. Fiz a matéria, a oração que prevalece. Essa palavra ali é, eu não sei como, mas também às vezes não sei pelo que orar. Quem está comigo? E como é confortante a gente saber que temos o auxílio, a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele nos auxilia na nossa oração quando a gente ora em outras línguas. Não é bom saber que alguém está orando? Fala para mim. Se quando a gente está passando por alguma dificuldade, alguma coisa, e chega alguém e fala assim, Sandra, deixa eu falar uma coisa para você. Deu certo, viu? Estou orando por você. É bom ou não é bom? Eu acho que é bom. Do mesmo jeito que não é preocupante, a gente sabe que macumba no crente não pega, mas como é ruim saber que o macumbeiro chega na gente e fala assim, macumba para você, viu? Uma coisa horrível. Você sabe que você é protegido, você sabe que não pega, você sabe que, não, que o diabo é um inimigo derrotado, mas você já tá. Fizeram macumba para mim. Pastor, fizeram macumba para mim. Já manda mensagem no grupo de oração aí, ó. E segura lá, hein, Janete. Pessoal aí, ajuda eu aí, ó. Fizeram macumba para mim, não vai pegar. Crê comigo que não vai pegar. Crê comigo que já deu tudo certo, que eu sou guardado. Não é? Então como é bom a gente saber que a gente faz parte de uma igreja, de um corpo, que tem gente toda terça-feira. Faça chuva ou não. Ele fala faça sol, porque é de noite que a gente se reúne, né? Mas até se fizer sol de noite, eles vão estar aqui, em nome de Jesus. O Ministério Verbo da Vida ora pela Igreja Verbo Moreira César. Eu já recebi ligação de gente que eu nem conheço, nunca vi. Que disse assim, Pastor Romeu, meu nome é fulano, graças a paz, muito prazer falar com você. Mas eu quero saber o que está no seu coração para a Igreja de Moreira César, que vocês estão precisando, porque eu estou incumbido essa semana de orar por vocês. Olha que coisa. Nunca vi o rosto da pessoa, mas tem alguém lá, na grande, que foi designado para orar por nós. Então, quando a gente faz parte disso, tem gente guardando a nossa vida já em oração sem a gente saber. Bem-vindo, igreja. Isso é igreja. E essa oração
que tirou Pedro de lá, quando a igreja se levantou. Não é uma igreja que ficou passiva. Entenda, gente, por favor, a fé não é passiva. A fé ela é agressiva com o que precisa ser. E quando eu digo agressivo, eu não estou dizendo ofensivo, ok? São duas coisas diferentes. A agressividade, eu estou falando no sentido de ser ativo. Porque pensa, vamos lá, raciocina comigo. Vou descer de novo. Aleluia. Hoje eu estou andando, né? Você, galera, me perdoa aí, tá? Mas é porque só vamos, bora. Vamos lá. Olha o que Jesus disse para Pedro, quando ele falou da igreja. Ele disse, Pedro, cara, top, você, ó, deu uma dentro. Parabéns, cara. Isso aí que você está falando, você não recebeu da carne e do sangue. Foi o céu que te revelou que Cristo é o Filho do Deus vivo. E sobre essa pedra eu vou edificar, vou construir a minha igreja. Só que fica só por aí não, Pedro. Vou te dar, igreja, as chaves, plural. Deu um molho de chave para ele, não deu uma chave. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Significa que a igreja, o que a igreja decidir aqui na terra, o céu vai concordar. Mas para que o céu concorde e haja anjo, foram enviados do céu. E a Bíblia diz assim no livro de Hebreus que anjos são espíritos, está lá, em Hebreus 1 e 2. Não dá tempo de a gente olhar, mas você vai. Hebreus 1 e 2 diz que anjos são espíritos ministradores que estão aqui. Se eles estão aqui, estão para alguma coisa. Estão dizendo assim, que estão aqui para trabalhar em favor daqueles que herdaram a salvação. Então, os anjos estavam lá, mas eles desceram porque a igreja que detém as chaves do reino dos céus e o que ela fizer determinar na terra, o céu se move em favor e em direção. Ele diz, se você decidir ligar, vai estar ligado, se você decidir desligar, vai desligar. Mas a chave está com você. Faça alguma coisa. Quem coloca a chave na ignição e vira é você, não é o céu. O céu vai pegar junto. Outra coisa que Jesus disse para a igreja. Ele diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E como eu disse, a igreja ela é ativa, ela não é passiva. Porque porta, gente, não é arma de guerra. Porta é um lugar que separa assim um ambiente, mas é algo de contenção. A expansão e o avanço é da igreja, não do inferno. O inferno não pode contra a igreja, o que ele quer é segurar, mas Jesus já deixou claro, as portas que tentam segurar o avanço e a expansão da igreja não pode. Por isso quem expande, quem cresce é a igreja, não o inferno. O que ele queria fazer era segurar, mas não pode mais. E ele não pode parar a igreja. E eu vou lembrar de novo, a igreja é o corpo de Cristo. Vamos lá, Efésios 1. É o Carlão que está aí, né, Carlão? Vai lá. Efésios 1, 21 e 22, por favor, bota aí. Olha que interessante. Bota no 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. 21. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Tá bom? O mais alto, então, que o Satanás pode chegar é na sola do nosso pé. Isso se a gente deixar. O poder que ele tem hoje é de influenciar, sugestionar. Como a gente disse outro dia, Paulo disse no livro de Coríntios, eu receio que alguns de vós sejam tapeados, assim como a Eva foi pela serpente. Veja, ele não disse que a serpente tinha, ou o diabo agora tem o poder de machucar, manifestar, mas de somebody love. É que você. Hein? Quem está comigo aqui? Vou voltar para lá para não dar menos trabalho para o Caleb, aleluia. Também porque eu estou com sede. E a água está aqui. Então, como eu estava dizendo,
A igreja ela não está passiva, ela não fica só na defensiva, mas ela avança. A gente não vê uma situação e fala, ó céus, ó vida, ó azar, e agora seja o que Deus quiser. Não foi assim? Quando os discípulos estavam no barco, atravessando para uma margem, e Jesus já tinha liberado uma palavra. Lembra disso o texto? Não dá para a gente ir lá tudo não. Mas Jesus tinha liberado uma palavra. Lembra? A palavra não volta vazia, não é isso? A gente não tem declarado no começo do ano que esse ano seria isso, aquilo e aquilo outro? Então a palavra foi liberada, mas não significa que nesse percurso coisas não iriam acontecer. Jesus disse do lado de cá do rio, ele disse assim, passemos para outra margem. Se Jesus disse que a gente vai passar por outra margem, é porque a gente vai passar. Vamos, todo mundo dentro do barco. Ei, tchuf, entraram no barco, o que aconteceu? Tchá, 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 remando aquela coisa, de repente se levanta uma tempestade. Tem tempestade que se levanta de repente mesmo. Tem coisa que está fora do nosso controle. Ou não? Nem tudo que a gente passa foi culpa nossa. Às vezes tem coisa que chega para a nossa vida que é pepino dos outros ainda que a gente tem que resolver. Ou seja, está fora do meu controle, mas chegou. Agora, se chegou, faz alguma coisa. E aí os discípulos falaram, Senhor, você não importa não, a gente vai morrer, é. Já que acabou, vou me matar. Não, gente. E aí o que Jesus faz? Ele se levanta, já que me acordaram, né? Estava dormindo de boa, mas já que me acordaram, e fala. Vento emudece, e aí manda calar a boca lá e tudo para. Esse cara, Deus, quem é esse que até o vento? E aí o que Jesus disse? Ele não disse assim para eles. Cara, ainda bem que eu estou no barco, viu? Se não fosse eu aqui, já era vocês. Não, ele diz assim para eles. Ei, homens de pequena fé. Por que vocês mesmo não fizeram? Em nenhum momento Jesus disse, ainda bem que eu estava, se não fosse eu. Mas ele repreende aqueles homens e diz, cara, vocês poderiam ter feito. Eu sei que de vez em quando a gente já ouviu essas frases, né? Se Jesus estiver no barco, nada vai acontecer. Jesus está no nosso barco, está tudo certo, a gente não vai afundar não. Mas agora está na nossa mão para a gente exercer autoridade sobre as coisas. Sobre essas tempestades que se levantam. Porque eu não quero ouvir de Jesus também uma tempestade e veja, um clamor de um desespero, sendo que Deus responde fé, não responde desespero. E até tudo bem, até certo nível, enquanto não sabe, ficar desesperado, mas agora que sabe, conhecimento chegou, então o conhecimento tem que produzir libertação. E a gente não ficar desesperado achando que só porque uma vez até vai, mas se toda vez ficar chorando para ele, fez, não, uma vez deu certo, vai dar sempre. Vai nessa. Vai, bobo, para ver se dá. Eu não quero ouvir de Deus olhar para mim e falar assim, homem de pequena fé, porque você não fez nada. Aleluia. Oita. Veja, a igreja precisa mesmo se posicionar. Olha o que Deus disse para Josué 1,5, ele disse assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Nós somos um exército de possessão, gente. O verso 3 de Josué 1, olha aí. Bota aí, Carlão, por favor. Verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Eu prometi a Moisés. Aonde a sua vista chegar? Pastor José Roberto tem dito assim, o lugar em Deus onde você vai chegar é uma escolha sua. Quando Deus disse assim para Josué, lugar que você pisar a planta, eu vou-lo dar, ele disse, eu já te dei essa palavra aí. Vou-lo tenho dado. Já é seu. Então hoje nós avançamos, expandimos, e como eu disse, não somos um exército de luta, mas de possessão para possuir pela fé, no nome de Jesus, a obra que Cristo já conquistou. Quem conquistou foi Cristo, na cruz do Calvário. Hoje a gente toma posse disso. Como que eu tomo posse disso? Pela fé no nome de Jesus. O nome de Jesus não é uma das fontes do poder de Deus na terra? Então eu chego lá no nome de Jesus. Fazendo o quê? Acessando o que já é meu por direito. Ah, mas será que é meu? Então Efésios 1,3 é uma mentira. O que diz Efésios 1,3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou
com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Não diz que a gente vai ser abençoado. Não diz que a gente foi, mas diz que a gente já é mesmo. Está na nossa mão. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção, ou todo tipo de bênção. Você pode pensar, não, pastor, mas é nas regiões celestiais, tá? Tudo bem, mas e o seu lugar em Cristo? E o mesmo livro de Efésios, no capítulo 2, diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Não é isso que diz? Efésios 2, gente. E o que é isso? O Velho Testamento lá. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o Velho Testamento é a sombra de coisas que viriam. Vocês lembram daquele episódio de Moisés e Josué? Moisés no monte, Josué no vale. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, Josué prevalecia no vale. Quando a mão baixava, Josué começava a perder. O que é isso? Uma representação justamente hoje da nossa posição em Cristo. Nas regiões celestiais, Efésios 1:2, a gente está sentado à direita de Deus. Mas também nós estamos na terra, é essa a realidade também. E se eu prevaleço aqui, nessa posição, assentado à direita de Deus, e gente, sentado, não é guerreando não. Por que é assentado e não é guerreando? Porque a guerra já foi vencida por Cristo. E Romanos 8 diz que nós vamos reinar em vida. O rei reina no trono, sentado, e não lutando lá. Então toda vez que a gente perde essa consciência da nossa posição celestial, da nossa posição em Cristo, a gente perde no vale. Às vezes o que a gente precisa, por isso que Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então eu tiro de lá e manifesto para cá. Parece que não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas Moisés também. O que tem a ver? Moisés abaixa a mão, Josué desaprende a lutar? Ele não desaprendeu a lutar, mas era um posicionamento espiritual que o fazia prevalecer no físico. É esse posicionamento que a gente deve ter como igreja que vai fazer a gente funcionar, operar, expandir, e as portas do inferno podem estar fechadas, mas a chave de estar comigo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então quando a gente se levanta, não um se levanta, mas quando a igreja se levanta, não tem inferno que consiga segurar. A gente está entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Melhor a gente parar. Biel, você pode vir aqui, por favor? Tem os meninos também, aleluia. Vamos orar. Vamos orar, tirar o marco daquele lugar. Se tem aqui gente com febre, vai ficar são também, em nome de Jesus Cristo. Vamos se levantar como igreja. Em nome de Jesus. Pastor, mas hoje não está todo mundo aí. Não interessa, mas a gente vai com o que a gente tem. E já deu certo. Aleluia. Haha. Olha o que diz Efésios 3, do verso 10 ao 12. Que interessante. Efésios 3:10 diz assim: para que, pela igreja, ou seja, é por meio dela, não é isso? Para que? É por meio da igreja. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual também temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. 2 Coríntios 2,14 também diz assim: graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha que interessante, Efésios diz que é por meio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é manifesta e conhecida para as pessoas. Precisa entender o poder que a gente tem como igreja. Eu disse e repito. A igreja, então, imagina essa cena. Vamos lá. Eu vou conseguir, em nome de Jesus.
Então me ajuda, tá bom, gente? Entender. Vem comigo, se eu errar, corrige aí. Cristo é o cabeça. Isso tá certo. A igreja é o corpo. Então, como corpo de Cristo, o corpo de Cristo não é doente, o corpo de Cristo não tem falta. O corpo de Cristo, ele é dotado de tudo que precisa para se mover e se relacionar e acontecer nessa terra. Isso, a igreja, é uma das fontes do poder de Deus na terra. Porque a igreja detém as chaves do reino dos céus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja, né? Nós somos agora templo e morada do Espírito. Então, o Espírito que antes habitava numa caixa, naquela arca da aliança, agora ele não habita mais lá. Agora ele habita aqui, dentro de nós. Pastor, você está dizendo que a gente tem o rei na barriga? Eu estou dizendo exatamente isso, é o que a Bíblia diz. Jesus chega a dizer assim, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente tem o rei morando na barriga mesmo. Então, igreja, de novo, poder de Deus. E a gente carrega o Espírito Santo dentro. O Espírito Santo, outra fonte do poder de Deus. Aleluia. Filipenses 2, 9 e 10 diz assim, ó, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E esse nome foi dado à igreja por direito legal de usar esse nome. E a igreja também tem a palavra. Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, chega a dizer que a palavra é viva e eficaz. Jeremias 1,12, se eu não me engano, chega a dizer que Deus disse isso através do profeta. Ele disse assim, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Não tem como a gente perder. Por isso que a Bíblia diz, em Cristo, Aline, ele sempre nos conduz em triunfo. Agora, triunfo, gente, a gente precisa jogar o jogo todo para ser triunfante. Como eu disse, eles estão aí na época da Copa do Mundo. Não significa que porque a gente saiu perdendo de 1-0 e virou para o segundo tempo perdendo de 1-0 que o jogo acabou. Enquanto o juiz não apita, o jogo não acaba. Isso significa que enquanto tem vida no corpo físico daquela pessoa, eu ainda vou crer em saúde. Enquanto estiver respirando, seja por máquina, seja por que for, eu vou crer que a lei do Espírito de vida opera nele. E de repente uma reviravolta no negócio. E Romanos 8,11 se tornando uma verdade. O que diz Romanos 8,11? Que diz que se o Espírito de Deus habita em nós, ele vivifica o nosso corpo mortal. Aleluia. Você pode ficar de pé? Quero orar. E depois que eu orar, eu não quero nem falar sobre isso, tá, gente? A gente sabe do que a gente precisa fazer depois. E como eu disse, eu tinha isso no meu coração hoje como missão. De lembrar a gente de quem a gente é, igreja. Trazer crença para nós, porque a gente precisa que fé seja gerada no nosso coração de que eu estou num bom lugar. Eu estou mesmo no lugar certo, eu tenho confessado isso, a gente escreve isso no grupo da igreja lá, às vezes eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Não é isso? A gente escreve lá, somos extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos, abundantemente supridos, completamente sarados, divinamente capacitados, intimamente inspirados, totalmente guardados e protegidos, incrivelmente corajosos e demasiadamente sábios. Aleluia! Então eu tinha isso no coração mesmo hoje, de vir para cá com essa missão de fazer a gente acreditar que a gente como igreja, a gente pode se levantar e se posicionar em favor dos nossos irmãos. Eu citei, claro, aqui o Marco porque ele está passando por uma pedrada lá, aleluia.
Mas eu creio em nome de Jesus Cristo, que nesse exato momento que a gente está aqui, Deus já está visitando ele lá. E Deus está visitando também outros, porque eu já ouvi relatório de febre, de gripe, de coisas que, independente da doença, gente, ninguém quer ficar doente. Pode ser algo mais grave ou pode ser algo mais simples, mas ninguém quer. Ninguém gosta de ficar doente. E na verdade Deus tem mesmo planos de paz e não de mal para a nossa vida. Eu não vou nem precisar falar a respeito. Está ali, ó, o envelope do dízimo na mão da Janete. Eu só penso algo. Que se eu entendo que esse lugar me abençoa de alguma forma, me guarda de alguma forma, em alguma esfera, em algum momento, em alguma coisa eu estou sendo abençoado por isso, eu devo no mínimo contribuir para que esse lugar continue aberto. Porque quando eu não faço isso, eu comunico para o céu. Por mim tanto faz se esse lugar fechar, se não fechar, porque se fechar eu vou para outra ali mesmo. Mas eu creio em nome de Jesus que a gente não é assim. Nós somos generosos, nós somos liberais, nós somos conscientes como igreja de que eu estou em uma igreja e eu não somente estou nela, eu faço parte dela. Eu sou participante, eu sou ativo, eu sou presente. E eu não estou aqui somente pensando o que a igreja pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer agora que eu sou igreja. O que eu posso fazer, o que Deus quer manifestar através de mim sendo igreja. Quem é desse lugar que eu posso salvar como igreja? Eu não vou aceitar, a gente ver gente sofrendo. A Bíblia diz assim que o pastor ele larga as 99 e vai buscar a perdida. A gente precisa fazer alguma coisa com os perdidos. Tem gente que está lá e não consegue vir, a gente deve ir mesmo. Eu não estou falando daquele um que decidiu sair. Porque a Bíblia diz que o pastor busca a perdida e não a que quis sair. Essa uma é como o filho pródigo. É ele que tem que se levantar lá do chiqueiro onde ele está e dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai não foi até o filho pródigo. Foi ele que levantou e voltou de volta. E o pai estava como? De braços abertos. E o menino, coitado do menino, ele achou que ele ia voltar para aquela igreja, para os braços do pai, e iria trabalhar igual os empregados, iria comer as coisas. Não! O pai estava lá de braços abertos para botar anel no dedo dele, sapato no pé. E preparou um churrasco para ele. Mas a condenação, sabe? O que vão pensar de mim? Como que vai ser se eu voltar? Não vai ser o mesmo. Como não? Você nunca deixou de ser filho. Vai ser claro que vai ser a mesma coisa. O pai, eu posso crer mesmo que todos os dias ele saía ali na porta. Hoje é o dia que ele vai voltar. Hoje é o dia que ele vai estar aqui comigo de novo. Se ele soubesse a falta que faz para mim. Se ele soubesse a falta que faz para mim, ele não tinha ido. Pai, obrigado. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Como nós temos dito nesse lugar, Pai, se as pessoas pensam que não vão dar certo na vida, elas estão na igreja errada em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, e guardo cada um, Pai, dos teus filhos desse lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra diz, Pai, que na velha aliança o povo que saiu do deserto não tinha nenhum doente, nenhum inválido. Então nós chamamos você, Marco, de onde você estiver, em nome de Jesus, saindo desse lugar. Seu cérebro desinchando, as coisas voltando para o lugar certo, em nome de Jesus Cristo. Todos os seus órgãos, vitais ou não, funcionando perfeitamente bem para aquilo que foram criados para funcionar. Toda febre, todo resfriado, toda doença, indo embora em nome de Jesus Cristo. Seja adulto, homem, mulher ou criança nesse lugar. Saúde divina operando na vida deles em nome de Jesus Cristo. Nós nos posicionamos como igreja hoje. Crendo, Pai, na tua palavra, que é a verdade sobre a vida deles. E trazemos saúde, Pai, para eles hoje, em nome de Jesus Cristo. Declaramos, Pai, que não haverá falta, não haverá escassez, Pai. Mas nós estamos mesmo, Pai, neste lugar, Pai, crendo. E também não vai faltar para a nossa expansão, não vai faltar para esse telhado, não vai faltar para a reforma do departamento infantil, não vai faltar para o que a gente precisa ainda fazer, em nome de Jesus Cristo.
E quando ficar pequeno esse lugar, a gente vai para outro, numa boa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Sem olhar para trás. Mas agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor fez. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. E não vai ser diferente nos próximos dias. Não vai ser diferente. Ah. Oh, aleluia. Você pode orar em outras línguas? Ora. Ora em outras línguas um pouco. Deixa Deus orar através de você. Deixa Deus te usar para salvar pessoas, para guardar pessoas nesse momento que estão na rua dos nossos, guardar do homem mau, guardar de acidente, vão ser livres de acidente, de falha mecânica, de falha humana. Salmo 91 diz: o serviço dos anjos a nosso favor, não haverá nem tropeço em nome de Jesus dos nossos. E ninguém tropeça em pedra grande, não haverá tropeço em coisas pequenas. Nós habitamos em um lugar seguro. Nós estamos em um ambiente favorável. Nós estamos nesse tempo. Aleluia. Posso orar por você, Carlão? Pela sua esposa? Vem aqui. Vamos crer junto. Aleluia. Vamos crer junto. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar. É sua esposa? Pronto. Aleluia. Pai, obrigado. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos. E eu creio, Pai, na obra redentora de Cristo, no poder curativo de Jesus. E eu creio, Pai, que a esposa do seu filho, como é que ela chama? Adriana? Que a Adriana, em nome de Jesus Cristo, recebe agora exatamente onde ela está. Restauração, Pai, de tudo aquilo que ela precisa no seu corpo físico. E Adriana, nós falamos com você agora no nome de Jesus. Tudo funcionando perfeito para aquilo que foi criado para funcionar, para realizar, para fazer. E eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo nisso que está operando sobre a vida, Pai, da tua filha exatamente agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tempo de favor também sobre a vida do Carlos. A boa e poderosa mão do Senhor, Pai, operando em nome de Jesus Cristo. E o Senhor surpreendendo ele com a sua bondade. O Senhor é bom nisso. O Senhor sabe fazer isso. Obrigado, Pai, por respostas, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a vida do teu filho. A Bíblia diz, Carlos, que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é manifesta. E eu creio em nome de Jesus Cristo em respostas para a sua vida. Respostas que você busca, respostas que você precisa, até de coisas que talvez você nem sabe que precisa. Mas elas virão em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelas ofertas da igreja. Me permita, tá, Janete? Eu trouxe aqui, aleluia, para a gente... Pai, nós vamos em nome de Jesus Cristo trazer as nossas ofertas, dízimos, trazer, Pai, nossas contribuições financeiras para esse lugar. Eu sei, Pai, eu sou grato a Deus pela vida de cada um daqueles, Pai, que contribuem nesse lugar mesmo com o seu tempo, com o seu suor, quando creem conosco. Mas eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que haja um aumento, Pai, nesse lugar. Para que toda obra, Pai, que nasceu no seu coração venha a ser concluída, venha a ser completa. Aquilo que nós já iniciamos, chegando, Pai, na parte de acabamento, e não vai faltar. Para que tudo venha a ser colocado no lugar. Para que outras frentes de trabalho, Pai, possam se iniciar e venha a ser, Pai, de forma mais leve. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós cremos que nós vamos poder, Pai, começar a abençoar também, Pai, os profissionais liberais, não somente desse lugar, mas da nossa comunidade, contratando e tendo, Pai, para pagar, para a realização de tanta coisa que precisa ser feita nesse lugar. Eu oro, Pai, por aqueles que contribuem
Em nome de Jesus, e eu declaro colheitas abundantes. Declaro um aumento, Pai, nas finanças do teu filho. Eu creio, Pai, na tua palavra. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 por um. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, nessas sementes que serão lançadas nesse lugar, chegando a 100 por um na vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai, por aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. A gratidão, Pai, de tudo aquilo que o Senhor proporcionou. Uma reverência em nome de Jesus Cristo. E esse entendimento, Pai, da tua palavra, que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito que a obra é feita. Que no quesito ofertas não é por necessidade, nem com tristeza, mas nós fazemos com alegria. Nós fazemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque existe mesmo gratidão no nosso coração de quem a gente já foi. Nós queremos, Pai, fazer esse exercício nessa noite, de nos lembrar de quem a gente foi e trazer agora à nossa memória, Pai, quem a gente está se tornando. Nós podemos não ser ainda quem a gente queria ser, mas a gente já não é mais também quem a gente foi. E em nome de Jesus, Pai, eu oro mesmo, para que ninguém desse lugar venha ficar desempregado. Pelo contrário, eu oro por promoção, eu oro por contratos assinados. O que precisa vender, vai vender. O que precisa comprar, vai comprar. E o que precisa ser feito, vai ser feito. O nosso nome, Pai, vai ser soprado. O nosso rosto vai ser mostrado. O nosso nome será lembrado. E nós, Pai, como a tua palavra diz, Pai, vamos obter, vamos alcançar favor e graça diante de Deus e diante dos homens. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Quem precisa de um envelope, pode levantar sua mão. Pode fazer isso ali no fundo também. Oh, aleluia. Muito obrigado, gente. Eu agradeço vocês. O que a gente precisava fazer hoje, eu jamais iria conseguir fazer sozinho. Era uma função da igreja isso hoje. E a igreja hoje, eu creio em nome de Jesus Cristo, que se levantou mesmo. A gente está indo hoje aqui embora. Eu tenho uma paz no meu espírito. Uma nota de paz. De que a gente hoje executou, cumpriu essa missão, em nome de Jesus Cristo. E quando eu digo isso, eu não estou falando, sabe, gente, de performance em púlpito, nada dessas coisas. Eu estou falando de como igreja. Segurar mesmo alguém. E essa pessoa recebeu no espírito dela, foi comunicado no espírito dela, tem alguém segurando a corda do lado de lá. Em nome de Jesus. Tá bom? Beijo no coração. A gente se vê no domingo pela manhã, o Fortalecendo a Visão lá em Guará, às 9 da manhã, sempre, todo mundo. Tá super convidado. Esse domingo tem... Não? Só no outro, né? Aleluia. Aqui discipulado. Então a gente se vê domingo no culto da família. Quero te encorajar mesmo a convidar pessoas para estar nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Ah, tá. Pode trazer para cá, é verdade, gente. Eu não falei, né? Você pode trazer. Não esquece, não. Foi mal, viu, gente? Perdão, aleluia. Beijo no coração.